Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão em casa, talvez vocês estão aí na expectativa, né? De ser ministrado pela palavra do Senhor. Chegando um pouco atrasado para você nesse momento. Houve um probleminha, mas nós aqui conseguimos gravar esse culto para que chegue até a sua casa, para que a sua família também receba a palavra de Deus, seja ministrada através das ministrações, da palavra, do louvor, das orações. Nós damos graças a Deus por isso. A obra de Deus, ela não para. Glória a Deus por isso. Eu quero nesse momento, nessa noite, convidar para você abrir o teu coração, que você nesse momento possa, de fato, permitir com que o Espírito Santo de Deus chegue até a tua casa. Não estou falando nesse momento de uma casa física, mas estou falando de uma casa espiritual. Abre o teu coração para receber da palavra de Deus. Que você possa nesse momento pedir que a alegria do Senhor possa chegar até você e você se alegrar na presença de Deus. Aleluia. Nesse momento eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41. Eu quero fazer leitura de apenas 2 versículos, versículo 13 e versículo 14, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesse momento. Isaías 41, 13 e 14. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Glória a Deus pela palavra do Senhor lida, inicialmente neste momento, onde Deus aqui nos mostra, mais uma vez, a sua onipotência, onde Ele é de fato o nosso Deus, o Senhor Deus. Ele é a nossa segurança. O Senhor Deus nos diz neste momento, neste início de culto: não temas, porque eu te ajudo, porque eu te ajudarei. Eu sou o Santo, eu sou o Redentor de Israel. Eu te ajudarei. Assim diz o Senhor nessa noite. Assim diz o Senhor para mim e para você que está em casa nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração. Se você puder, onde você estiver, se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, uma oração de agradecimento, de exaltação ao nosso Deus, uma oração que nós possamos render graças a esse Deus, porque de fato este Deus Ele é a nossa força, Ele é o nosso seguro, e Ele nos diz nesta noite: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te ajudarei. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos nesta noite, ó Deus. Nós reconhecemos a tua soberania, nós reconhecemos, ó Deus, o teu poder, e nós reconhecemos que tu és o Redentor, que tu és o Santo Deus de Israel, Pai. Nós reconhecemos, ó Deus, que só o Senhor é Deus, e que não há um outro Deus além do Senhor. Pai, isto é fato em nossas vidas, porque estamos aqui, Deus, te glorificando, estamos aqui te exaltando. Isto é bênção de Deus em nossas vidas. Isso é bênção de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã que está em casa com a tua família. Isso é muita bênção de Deus em nossas vidas. Nós te glorificamos, ó Pai, nós te bendizemos neste momento, porque até aqui o Senhor, de fato, tem nos ajudado. Até aqui o Senhor Deus tem sido Deus em nossas vidas, ó Pai. O grande milagre de Deus é o respirar, é o fôlego de vida. Tenha certeza, querido, que o Senhor teu Deus, Ele é contigo. E a palavra de Deus para nós, no início deste culto, é: não temas, abra o teu coração, se alegre na presença de Deus. Abra o teu coração e diz: Espírito Santo de Deus, traga alegria sobre mim. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai,
Passa de mim, se possível, este cálice, ó Deus. Tira esta aflição do meu coração, porque hoje eu quero te engrandecer. Hoje eu quero te louvar, Senhor. No momento do louvor, meu irmão, abre o teu coração, porque Deus vai ministrar poderosamente na tua vida, na vida da tua família. O louvor tem um poder sobrenatural. O louvor liberta. O louvor, em nome de Jesus Cristo, quebra cadeias. E nós, nesta noite, ó Pai, estamos aqui orando e declarando que o Senhor vai fazer maravilhas em nosso meio. Que o Senhor Deus vai reverter a nossa situação. Talvez a tua situação nesta noite seja de choro. Mas neste momento, nós acreditamos que quando o Rei da Glória chega, quando o Rei da Glória entra em nossa casa, a alegria vem junto. A força do Senhor vem junto. Nós acreditamos nisto, ó Pai. Portanto, Espírito Santo de Deus, toma este ambiente, ó Pai. Este ambiente aqui, igreja, templo nas tuas mãos, ó Pai. Toma o ambiente, meu Pai, das residências agora. Espírito Santo de Deus, vai de encontro a cada lar agora, Pai. Vai de encontro aos nossos lares, ó Pai. Vai de encontro a todos os lares que agora estão reunidos para te adorar, para te exaltar, para bendizer e para declarar que só o Senhor é Deus, para declarar que o Senhor é o nosso Redentor, que o Senhor é o Deus de Israel e que este Deus de Israel está sobre as nossas vidas nesta noite. Espírito Santo de Deus, nos move, Senhor, nos leva, Pai, a uma atmosfera de adoração nesta noite. Nos tira, meu Pai, desta atmosfera terrena, mas nos leva a uma atmosfera espiritual, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, Senhor. Nós queremos nesta noite, de fato, entrar nos santos dos santos e declarar que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Porque nós estamos aqui, Deus, porque primeiramente cremos no Senhor. Nós estamos aqui nesta noite porque nós cremos no Senhor. Que o Senhor já estava aqui nos aguardando, ó Deus, para que nós pudéssemos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. E nesta noite nós queremos, como ser boca profética, declarar que este mesmo Deus que está aqui conosco, está com você aí na sua casa, meu irmão. Está com você, minha irmã, na sua casa, na sua residência, cuidando de você, cuidando da tua família. Porque o Deus que nós servimos é um Deus onipresente. Ele está aqui, mas Ele também está aí na tua casa nessa noite. Este Deus forte, este Deus poderoso. Eu não sei se você pode olhar para você mesmo e dizer: Senhor, muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo dom da vida. Eu não sei se você pode dizer isso para Deus nesta noite. Olhar para os teus filhos que estão aí do teu lado, olhar para o seu esposo, olhar para a sua esposa e contemplar um grande milagre de Deus sobre a vida deles. Eu contemplo o milagre de Deus na minha vida. Eu contemplo o milagre de Deus na vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite trabalhando. Eu contemplo o milagre de Deus na vida da minha família, porque está com saúde, está em casa guardada pelo Senhor. Portanto, a honra e a glória é de Deus. Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. Nós te glorificamos, ó Pai, e nós te exaltamos neste início de culto. E agora, Senhor, nós queremos cultuar o Teu nome, nós queremos engrandecer o Teu nome, ó Pai. Neste momento de louvor, neste momento de adoração, nós queremos entrar na Tua presença, em adoração, em louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor, abre o teu coração, deixa o Espírito Santo mover a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento nós vamos dar graças ao Senhor. Muitas vezes nós damos graças somente pelas bonanças, pelas coisas boas. Mas nós temos que agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pela nossa família, pelos nossos familiares. Mas também agradecer pelos momentos de dor, pelo aprendizado. Agradecer porque muitas vezes nós achamos que o Senhor não está fazendo o desejo do nosso coração. Mas Ele está fazendo muito mais por nós do que aquilo que conseguimos enxergar. E é isso que nós vamos declarar através desse cântico. Vamos dar graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Que
graças em ti dar. Que em tudo possamos dar graças ao nosso Deus. Glória a Deus. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Que o Senhor possa ser entronizado no meio de nós. Que Ele possa tomar o lugar dEle aqui neste lugar, na nossa casa, na nossa vida, nessa cidade, nessa nação. Glória a Deus. Mesmo aí onde você está, se puder louvar com as suas palmas, louve. Louve com a sua vida, louve com gratidão aquele que faz tudo por você.
quando nós declaramos assim, toma o teu lugar, nós estamos dizendo que o Senhor pode ir à frente, que o Senhor é quem vai reinar na nossa casa, na nossa vida, que todas as decisões vão ser baseadas na vontade do Senhor. É o Senhor quem vai reinar, é o Senhor quem vai comandar, é o Senhor quem vai ser o centro. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, e isso Deus tem ministrado ao meu coração há muito tempo. Muitas vezes nós ficamos descrentes na nossa vida cristã. Nós falamos assim: Deus, eu não aguento mais. Nós falamos assim: Deus, quando é que vai chegar a tua promessa para a minha vida? Nós falamos assim: Deus, eu só tenho passado por pelejas, por problemas. Quando é que vem a bonança, Senhor? E eu quero te dizer uma coisa. Eu falei isso para o pastor Alan essa semana. A nossa certeza é a vida eterna. A nossa certeza é a salvação. Essa é a verdadeira vitória do cristão. Eu quero te dizer, meu irmão, que muitas vezes você pode estar realmente passando por muitos problemas, mas vai valer a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Ele nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Já valeu a pena. O fato de termos sido escolhidos por Ele, estarmos aqui, já valeu a pena. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Oh,
a pena, meu irmão. Cada luta, cada dor, cada tribulação, cada vez que você foi perseguido porque você viveu pelo nome de Jesus, cada dor que você teve, cada vez que você se prostrou e dobrou o seu joelho, cada dor que você sofreu, cada vez que você sofreu algo porque você escolheu estar com Ele, Ele vai te chamar e Ele vai dizer: vem, filho amado. Ele não vai te dizer: aparta-te de mim. Ele vai te dizer: vem, filho amado, porque você me escolheu e você esteve comigo. E vai valer a pena, vai valer a pena tudo que você viveu, cada choro, cada lágrima, cada pranto. O Espírito Santo nesse momento, Ele chora com você. Já valeu a pena, meu irmão. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena mesmo. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena mesmo. Já valeu a pena. Tem valido a pena, pastor Alain? Tem valido a pena, pastor Alain? Quando o grande dia chegar e esse ser chega a mim, filho amado, você vai dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Cada lágrima derramada, cada vez que você prostrou o seu joelho, cada vez que você declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Valeu a pena. Vai valer a pena, meu irmão. Todas as vezes que você deixou que o seu orgulho e que sua vaidade fosse embora, para que o Senhor crescesse na sua vida e você diminuísse, você vai dizer: valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, Senhor. Obrigada, meu Deus. Quem já pisou nos Santos dos Santos não consegue viver em outro lugar. Oh, aleluia. Meu irmão, sabe por que a gente sabe que já valeu a pena? Porque quem já experimentou a presença do Senhor, de intimidade com Deus, sabe que já valeu a pena. Quem já pisou nos Santos dos Santos, mesmo que muitas vezes você saia da presença dele, ele fala bem assim: não adianta, em outro lugar você não consegue viver.
coro celestial canta. Com o pastor. Aleluia, Jesus.
A presença de Deus, ela é muito real em nosso meio aqui nesse templo. Oh, Senhor. E às vezes a presença de Deus, ela nos constrange. Por isso o louvor que foi ministrado em nossos corações nesta noite nos diz que sempre vai valer a pena. Independente de como você esteja, acredite, vai valer a pena. Sempre vale a pena. Ouça, sempre vale a pena. Isso foi só um pouco daquilo que Deus tem preparado para mim e para você nessa noite. E nesse momento nós vamos receber a ministração da palavra. O pastor Rafael vai estar aqui nesse momento ministrando a palavra aos nossos corações. E seremos certamente impactados, porque a presença de Deus, ela está sobre nós nesta noite. E quando Deus manifesta a sua presença, querido, é com um fim proveitoso. Deus não manifesta a sua presença para o nada. Quando a presença de Deus se manifesta em nossas vidas, é para um fim proveitoso, é para a transformação, é para que a glória dele seja manifestada sobre toda a carne. E este é o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Chamar o pastor Rafael aqui nesse momento, que vai estar ministrando essa palavra poderosa aos nossos corações. E certamente o Espírito Santo de Deus vai usar a vida do servo dele nesta noite. Vai ser um canal de bênção para mim e para você. Abre o teu coração, não perca uma palavra. Oh, xarabacandarabás, mecandarabia subinábia, candarabacheias. O Espírito Santo de Deus se move em nosso meio. O Espírito Santo de Deus se move aqui nesta noite. E eu tenho plena convicção que Ele também se move aí na tua vida, na tua casa. Senhor, toma a vida do pastor Rafael, Senhor. Senhor, a tua presença está sobre nós. E essa presença, Deus, vai se derramar sobre a vida dele nesse momento, do teu servo, para que esta unção, Deus, chegue aos lares nesta noite. Para que de fato esta unção, Deus, transborde vidas. Neste momento é que nós oramos pela vida do pastor e entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Como é bom Como é bom a gente ouvir a palavra do Senhor, né? Mas como é bom a gente adorar o Senhor, né? Embora hoje a gente teve um contratempo com a questão da internet, eu tenho certeza que em você e a sua casa estarem recebendo essa transmissão, eu tenho a convicção de que o Senhor está falando ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Embora não seja o texto que eu vou pregar, que eu vou usar como texto fundamental da pregação, eu vou partilhar com você essa leitura e no final da pregação também nós vamos encerrar fazendo a leitura desse texto. Abra a tua Bíblia no capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ok? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. A palavra do Senhor diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva,
pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos de toda a couraça de fé e do amor, e tomando o capacete e a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? Então eu quero ler. Obrigado. Eu quero que você deixe esse texto registrado aí. Você que tem um hábito, né, de anotar os textos, desmarcar os textos bíblicos dos cultos, né? Deixa esse texto registrado. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração está no livro de Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas 5, verso 13. Gálatas 5,13, a palavra do Senhor diz assim: porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para fazer o mal, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Amém? Irmãos e irmãs, eu quero partilhar com você nessa reflexão esse texto de Gálatas 5,13, né? Qual é o contexto de Gálatas, só para a gente entender rapidamente? A palavra, a igreja de Gálatas, né, na região da Galácia, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, e depois de um certo tempo, a igreja foi fundada e Paulo então levantou seus líderes, como era a prática do ministério de Paulo, e depois de um tempo Deus levou Paulo para outras missões. Paulo era um plantador de igreja, mas Paulo, ele sempre fazia o trabalho de um bispo, de um supervisor de igrejas, e depois de um bom tempo, então Paulo sabe que essa igreja na região da Galácia, ela se deixou ser influenciada pelos costumes judaicos da antiga aliança, os ritos, os preceitos, todo aquele sistema mosaico que havia perdurado até a chegada de Jesus. E Paulo então, sabendo de que eles estavam anulando,
anulando a graça de Deus, anulando o Evangelho, anulando os ensinamentos de Jesus, Paulo então escreve novamente sobre todos os preceitos do Evangelho para essa igreja. Paulo, ele começa a ensinar do beabá tudo aquilo que ele já havia ensinado aos Gálatas quando ele esteve lá a primeira vez e ele começou a pregar o Evangelho, porque o propósito de Paulo era trazer os Gálatas à consciência realmente daquilo que é o Evangelho, né? E hoje, aquilo que Deus colocou no meu coração é falar especificamente sobre o capítulo, do capítulo 5, falar especificamente sobre o verso 13. E o verso 13, ele deixa muito claro o conceito da liberdade cristã. Se a gente pudesse colocar um título nessa mensagem, a gente poderia pensar seriamente em falar sobre a liberdade cristã. Paulo, ele está dizendo para os Gálatas, vamos ler mais uma vez, capítulo 5, verso 13, ele está dizendo, mais uma vez, porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para fazer o mal, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros, E eu acho que é importante a gente reflexionar, a gente pensar um pouco sobre essa questão da liberdade cristã, E isso parece que é tão óbvio, mas às vezes a gente vai passando o tempo e a gente vai esquecendo, e porque a gente esquece, a gente começa a sair daquele prumo, daquela posição que Deus quer, e que é o propósito de Deus que a gente estejamos, A liberdade cristã, irmãos e irmãs, ela é comprada por um preço muito alto. A liberdade cristã, ela é comprada por um preço muito alto. Paulo vai dizer para nós em Romanos que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Todos nós estávamos destinados à exclusão da presença de Deus. Por quê? Porque a palavra diz que a alma que pecar é a alma que morrerá. É por isso então que Deus precisa temporariamente levantar um sistema sacrificial, E a gente vê isso muito específico ali na metade do livro de Êxodo e explicitamente no livro de Levítico, Que aquele sistema sacrificial, ele é levantado para cobrir temporariamente as nossas culpas, os nossos pecados, porque Deus é justo. Deus é justo. Deus não pode ir contra um dos princípios que sustentam o seu trono. E um dos princípios que sustentam o trono de Deus é a justiça. Então a gente vê temporariamente Deus levantando um sistema sacrificial através da lei mosaica, para que temporariamente os homens pudessem ter os seus pecados expiados, até que Jesus vem e ele então cumpre o propósito de Deus, É aquilo que Paulo vai dizer, que ele é o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão falhou no projeto de Deus, O primeiro Adão, ele foi falho diante daquilo que Deus queria que fosse feito. Primeiro Adão é o protótipo do homem que Deus queria na existência humana. Mas esse primeiro Adão, ele falha,
E Jesus então é chamado por Paulo como segundo Adão, por quê? Porque ele vem encarnado na figura de um homem, e como homem, ele passa por todas as tentações, mas ele mantém a sua integridade enquanto homem. E porque ele mantém a sua integridade enquanto homem, ele pode então ser um homem que vai pagar o preço pela vida da humanidade, ok? E o sacrifício de Jesus então conquista a nossa liberdade, né? É aquilo que a gente vê lá em Colossenses. Nós estávamos no império das trevas, mas Ele nos transportou, Ele, Deus, nos transportou para o reino, né, do seu Filho, reino de amor. E é interessante a gente fazer umas observações, porque o império é algo que é imposto. Vamos olhar para a história aí, a gente vai ver que os impérios romanos, babilônicos, enfim, eles eram impostos, eles iam conquistando as nações. Mas a Bíblia fala que Deus nos tirou da imposição das trevas e Deus nos transportou para o reino. O reino é aonde há o rei e os súditos, né? Então nós que estávamos condenados pelo império das trevas, fomos transportados para o reino de amor de Jesus Cristo. E quando Jesus, ele diz na cruz, está consumado, ele está conquistando a nossa salvação, ele está conquistando a nossa remissão, né? Ele está conquistando a nossa liberdade. E é importante, irmãos, a gente refletir sobre isso, porque os dias não são bons. E Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E eu sei que você não é obrigado a concordar comigo, mas você concordando ou não, isso não vai mudar o que diz a palavra de Deus. Ah, pastor, eu não concordo com isso, é o seu direito, mas isso não vai mudar o que diz a palavra de Deus. E quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que Deus, Ele está dando sinais sobre a sua volta. Ele está dando sinais sobre o seu retorno, né? É o vírus. Hoje a gente trata o vírus como vírus, porque a medicina evoluiu, a genética, né? Mas se nós voltássemos a alguns anos atrás, não seria chamado de vírus, seria chamado de peste. Tipo a gripe espanhola, que matou milhares de pessoas. A peste negra na Europa, né? Então assim, a gente olhando com a lente espiritual, a gente sabe que o vírus é um dos sinais. Essa semana muitos tiveram informação, ouviram sobre a nuvem de gafanhotos indo da Argentina para a fronteira do Brasil. Tem uma explicação biológica, isso é fato. A zoologia vai responder para a gente. Mas quando a gente põe as lentes espirituais, a gente sabe que isso é mais um sinal da volta do Senhor. Essa semana também nós tivemos nos canais aí de TV, a tempestade de areia no deserto dos Estados Unidos. Há alguns meses atrás, nós vimos aí na TV, eu até postei nos grupos aqui da nossa comunidade de fé, as vespas assassinas matando pessoas na China.
Então você pode me chamar de louco, você pode dizer que eu estou surtado, e você tem o direito de achar isso de mim, né? Você pode achar que eu estou, como o pessoal jovem aí diz, totalmente fora da casinha, mas nem eu nem você vamos mudar um tio daquilo que está na palavra de Deus. E nesse contexto, é essencial que eu e você que buscamos servir a Deus, a gente esteja firmado nos fundamentos da fé. A gente tem a clareza daquilo que Deus fez na minha, na sua, na nossa vida. E é por isso que hoje eu estou partilhando com vocês aqui a questão da liberdade cristã. Por que eu estou partilhando isso? Porque nós estamos vivendo um momento, um tempo, onde a gente percebe que as igrejas são muito mais mornas do que qualquer coisa. As igrejas estão cheias, né? Agora a gente está nesse momento que os templos precisam estar fechados, mas antes disso a gente via muitas igrejas cheias, cultos maravilhosos, muita gente realmente nos templos buscando a Deus, adorando ao Senhor, se derramando na presença do Senhor. Mas a gente também via muita gente que ia para o templo porque não tinha nada para fazer domingo à noite, e porque ir à igreja, ir ao templo se tornou uma questão cultural, né? E junto com essa religiosidade, junto com essa prática, a gente percebe que numa igreja que caminha em mornidão, há vários sinais. E um dos sinais de uma igreja que caminha, de um crente que caminha em mornidão, é que ele tem um entendimento que leva ele a banalizar os princípios da fé, os princípios do evangelho, né? E eu poderia aqui enumerar várias situações, mas uma das coisas que a gente mais ouve dentro das igrejas, e que é uma banalização dos princípios de fé, muitas pessoas quando são exortadas dizendo: isso não tem nada a ver, isso é uma questão cultural, isso é uma questão subjetiva. Jesus Cristo me chamou para ser livre. E é fato, irmãos e irmãs, que Jesus nos chamou para ser livre. Nós somos livres no Senhor, mas nós vamos prestar conta dessa liberdade. Por quê? Porque essa liberdade que hoje eu e você temos, essa liberdade custou um preço muito alto. Essa liberdade que eu e você hoje temos custou o preço do sangue do Filho de Deus. E a primeira coisa que eu queria partilhar com você aqui é o seguinte: a Bíblia nos dá a entender que a liberdade cristã é a capacidade para que eu e você não sejamos mais escravos do pecado. Lembra? Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Nós herdamos a natureza corruptível de Adão. Nós estávamos completamente aprisionados no império das trevas. Mas então Jesus, pelo seu sangue, nos resgata, e nós então somos livres. O que isso significa? Que em Jesus, eu quero que você entenda isso, porque quando a gente traz uma mensagem como essa, muitas pessoas, pastor Alan, acham que a ideia é passar moralismo para a igreja, e não é isso, mas a ideia é passar
princípios da palavra que não podem nunca ser esquecidos. A palavra então diz que a liberdade cristã é uma capacidade que eu e você, que nós temos em Jesus, de não sermos escravizados mais pelo pecado. Ou seja, de mim mesmo, da minha condição humana, da minha existência humana, eu continuo sendo pecador, porque o primeiro homem, Adão, pecou e toda a humanidade então ela é maculada. Mas a partir do sacrifício de Jesus e nele, eu e você podemos vencer o pecado. Eu e você podemos ir nos aperfeiçoando cada vez mais à imagem do Filho de Deus. Ou seja, não é na minha força, porque se eu ficar aqui em cima só condenando o pecado de A e de B, se eu ficar aqui em cima só apontando o pecado do meu irmão à esquerda, à direita, eu começo a me tornar legalista. Então eu quero que isso fique muito claro para você, Eu e você podemos vencer o pecado, não porque eu e você somos bons, não porque eu e você somos fortes, mas eu e você podemos vencer o pecado por meio de Jesus Cristo, porque Ele nos tirou do cativeiro. Eu não estou mais na condição de ser dominado pelo pecado, porque há uma diferença. Pecador, eu e você, nós sempre seremos. Eu e você sempre seremos. Mas há uma diferença entre ser pecador e ser dominado pelo pecado. Então, a primeira coisa que eu quero partilhar com você é que a liberdade cristã é a capacidade que eu e você temos em Jesus de escolher não viver debaixo do jugo do pecado. Então a liberdade cristã, meu irmão, minha irmã, não tem nada a ver com essa ideia de que eu tenho livre-arbítrio. Sim, eu e você, todos nós temos o livre-arbítrio, mas se nós escolhermos fazer a vontade da nossa carne, a vontade do nosso eu, nós vamos ter que prestar conta das decisões erradas que eu e você tomamos, Então, a liberdade cristã é a capacidade de, em Jesus, não sermos mais dominados pelo pecado. Vamos continuar pecando. Eu vou sair daqui da igreja daqui a pouco, quando terminar aqui o culto, e eu vou pecar. Mas quando eu pecar, eu preciso me quebrantar diante do Senhor e pedir perdão ao Senhor, porque Ele perdoa. É o que Ele diz lá em João: se todavia pecais, vós tendes advogado fiel. Então, a liberdade cristã, a primeira coisa é a capacidade de, em Jesus Cristo, eu e você vencermos o pecado, correto? Quem aceita Jesus como seu Salvador fica liberto do domínio do pecado. A liberdade em Cristo não é uma licença para fazer tudo o que queremos sem consequência, A gente precisa tomar muito cuidado, porque Paulo diz que nos últimos dias existiria espíritos enganadores que invadiriam, as igrejas, pregando um evangelho que não é o evangelho da cruz, e o cristianismo, irmãos, irmãs, diferentemente de qualquer outra religião, e aqui eu não estou criticando religião de ninguém,
Mas a única religião que exige mais de você é o cristianismo. Porque você precisa negar-se a si mesmo. Deixa eu contar um caso aqui para vocês. Há uns 3 anos atrás eu estava dirigindo o veículo e de repente o trânsito na rua onde eu estava fechou. Foi juntando alguns carros e eu fui parando o carro e esperando, aliviar para poder seguir viagem. E tinha alguém atrás de mim, num veículo que devia estar muito apressado. A pessoa devia estar muito apressada. E sabe aqueles motoristas impacientes, que eu espero que não seja você, mas aquele motorista que fica querendo costurar, passar de qualquer jeito. Se o carro dele tivesse asa, ele acionava o botão e passava por cima. E tinha um motorista atrás de mim, muito impaciente. Então ele tentava de todo jeito passar. E ele fez que ele acabou entrando ali, espremendo. E ele passou. Quando ele passou, por uma questão de milímetros aí, nem sei, ele quase levou o meu retrovisor. Irmãos, aquilo me acendeu uma raiva tão grande, que a minha reação foi ir atrás. Mas o trânsito estava fechado. Daqui a pouco eles abriram aqui a frente aqui, Eu falei assim, agora eu vou. Eu peguei o carro, e engatei e fui embora. Quando eu cheguei lá na frente, tá rindo, Regina? Estou confessando pecado. Quando eu cheguei lá na frente, que ele já estava lá, eu entrei e fechei ele. Quando eu fechei ele, a minha vontade era sair do carro e falar um desaforo para ele. Você não está vendo o que você ia fazer com o meu carro lá atrás, não? Só que na mesma hora, eu entendi Deus falar no meu coração assim: você não prega que se te bate de um lado, você tem que dar o outro? Que atitude é essa? E eu estava pastoreando numa cidade pequena de 120 mil habitantes. E Deus falou assim: vigia sua carne, porque daqui a pouco você está se pegando com esse homem aí, e você vai ser motivo de escândalo. E quando ele olhou para mim, que ele viu que era eu, pode rir, Regina, que ele tinha fechado lá atrás, que ele tinha levado o retrovisor, ele abaixou o vidro e ele ia falar um palavrão para mim. E eu, antes dele falar o palavrão, falei assim: vai com Deus e que Deus te abençoe. Mas a minha carne, ela queria revidar. E por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque a gente não pode usar a liberdade cristã para a gente fazer o que bem entende. E é isso que o maligno, nesses últimos tempos, ele vem conseguindo trazer sobre muitos filhos de Deus. E por isso que a gente vê igrejas cheias, mas igrejas mornas. Pessoas que diante da primeira luta, da primeira dificuldade, elas estão duvidando do poder de Deus. Elas não estão crendo que Deus é mais o mesmo. Por quê? Porque elas são mornas. Então, amado, eu quero dizer para você que a liberdade cristã, a liberdade conquistada por Jesus, ela não pode
Aliás, ela até pode, mas ela não deve ser usada para que eu possa viver de acordo com aquilo que eu acho melhor, de acordo com aquilo que eu entendo. Não, irmãos. O nosso padrão, né? E eu estou falando com pessoas aqui que eu creio que um dia tiveram uma experiência com Deus, entregaram sua vida para Jesus, o receberam como Senhor e Salvador, né? Eu estou falando com essas pessoas. O nosso padrão é Jesus. Esse é o nosso padrão. E não é fácil. Não estou aqui em demagogia, não. Não é fácil. Mas é preciso perseverar para seguir esse padrão. Por quê? Porque o mundo está nos olhando. As pessoas que ainda não conhecem a Jesus, elas estão nos avaliando. O seu vizinho está olhando para você. O seu amigo de trabalho que sabe que você é um crente no Senhor está olhando para você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Quero partilhar com você. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 6, 11 e 12. Houve um tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso. Exatamente isso que você vai achar no versículo 9 e 10. Está falando, o versículo 9 e 10 está falando de estilos de vida. Mas aqui no verso 11 ele diz: houve um tempo quando algum de vocês era exatamente isso. Porém agora seus pecados foram lavados. Vocês estão separados para Deus. E eles o aceitou devido ao que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito do nosso Deus fizeram por vocês. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo não tiver dito não. Mas alguma dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei. Se achar que elas poderão ter tal domínio sobre mim, que não poderei facilmente parar quando quiser. Ou seja, é aquele texto que nós conhecemos. Posso fazer o que eu bem entender, mas nem tudo me é lícito fazer. Por quê? Porque eu fui comprado para viver em liberdade. E essa liberdade é a capacidade que Deus me dá em Cristo de não ser escravo do pecado e de não viver como aqueles e aquelas que não conhecem a Jesus Cristo. Então, amados, nós precisamos pensar isso, porque como foi ministrado aqui, já valeu a pena. Já valeu a pena. Por quê? Porque nós temos o caminho para a vida eterna. Já valeu a pena. Porque havia uma grande distância. Mas Jesus veio como a ponte que uniu as distâncias. E que distâncias eram essas? A distância entre mim e Deus. E eu estou falando hoje especificamente de algo chamado eternidade. É de eternidade que eu estou falando. E eu sei que falar de eternidade nos dias de hoje não dá muito ibope, porque nós estamos muito preocupados com as necessidades do nosso dia a dia,
com as coisas que nós temos que resolver, né? Nós estamos muito preocupados em ajuntar tesouros e construir castelos, mas eu estou falando hoje sobre eternidade, aonde eu e você vamos passar a nossa eternidade. Subentende-se que eu e você, que servimos a Jesus Cristo, nós vamos passar a eternidade com Deus. Mas o reino de Deus é tomado por esforço. E é os que se esforçam, são os que lutam para vencer a carne, são os que lutam para dominar suas paixões, seus pecados, é que se apoderam do reino de Deus. Então nós precisamos entender isso. Eu sei que esses meses nós andamos muito preocupados, e a nossa preocupação, ela realmente tem fundamento, porque são dias ruins, são dias diferentes, são dias que a gente não tem muita certeza de nada, mas nesses dias Deus deseja nos levar a um outro nível de intimidade com Ele. Deus, eu tenho conversado com muitas pessoas que estão dizendo assim: olha, no começo desse isolamento, desse distanciamento, eu estava numa situação de perturbação emocional, de preocupação, sem saber o que fazer, mas pastor, esse tempo parou, esses sentimentos pararam, e agora Deus tem me levado a repensar a minha vida com Ele, a minha caminhada cristã, a minha vida de intimidade. E é sobre isso, irmãos e irmãs, que eu quero partilhar com você nessa noite. Não use da sua liberdade em Cristo para justificar aquilo que ainda é gosto da sua carne. E eu sei que talvez essa palavra possa parecer dura, e ela é. Mas não use da sua liberdade cristã para você fazer aquilo que você sabe que Deus não se agrada. Porque quando eu e você estamos fazendo algo que não agrada a Deus, a gente sente um incômodo dentro da gente. A gente sente Deus falar conosco. O grande problema é que nós, e eu estou falando de mim também, eu sou o primeiro. O grande problema é que nós somos orgulhosos. O grande problema é que nós não queremos dar o braço a torcer. Por que a gente vê hoje um grande percentual de separação de casais dentro da igreja? Porque os casais cristãos perderam a capacidade de perdoar e de relevar. Por que há tanto divórcio hoje dentro da igreja? Porque os casais cristãos estão aplicando mais os princípios do mundo no seu relacionamento do que aquilo que é orientação bíblica. Então quando eu e você estamos praticando algo que nós não sabemos, que nós sabemos que Deus não se agrada, o Espírito Santo nos incomoda. O problema é que o nosso orgulho quer maquiar as coisas, e é por isso que a gente vê uma conjugação tão prolífica do verbo nada a ver na vida de muitos crentes. E aí, irmãos, como eu disse aqui, o nosso padrão é Jesus. O nosso padrão é Jesus. Então quando eu e você, quando nós estivermos numa dúvida muito angustiante dentro de nós, diante de uma decisão que nós precisamos tomar, diante de uma escolha que nós precisamos fazer, a gente tem alguns caminhos. A gente ora, a gente busca uma palavra na Bíblia, a gente pega um irmão
a alguém que é firme no Senhor, que tem uma boa palavra de conselho. Mas ainda assim, se a dúvida permanecer, eu e você, antes da decisão final, deveríamos nos fazer a seguinte pergunta: nessa situação que eu me encontro, nessa condição que eu me encontro, o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? Esse é o nosso padrão. Esse é o nosso padrão. Eu sei que na comunidade de fé a gente tem muitos irmãos e irmãs que são irmãos de oração, irmãs que buscam, pessoas que têm um testemunho cristão, né? E a gente tem uma tendência a querer caminhar com o Senhor como aquele irmão, como aquela irmã, e isso é bom, né? Isso é bom porque é alguém que apresenta um bom testemunho, é alguém que apresenta frutos do Espírito, né? E a gente tem que copiar os bons modelos, mas o nosso maior modelo chama-se Jesus Cristo. É o nosso maior modelo. Então, se você orou, se você leu a palavra, se você tomou conselho com alguém, mas ainda assim há uma dúvida dentro de você, se pergunte: na minha condição, no meu lugar, o que faria Jesus? Irmãos e irmãs, se nós levássemos isso com a seriedade que é necessária, se nós levássemos isso como Deus quer que a gente leve, eu tenho a certeza que a gente não faria tanta força para trazer um familiar para a igreja, para trazer um vizinho para a igreja. Por que a gente tem muita dificuldade de trazer um familiar para a igreja, um vizinho, um amigo de serviço? Porque na maioria das vezes, aquela familiar, aquele amigo de serviço, aquele vizinho, vinha um crente dando mau testemunho. E não tem pior coisa do que o crente dizer uma coisa e o vizinho olha para ele e vê que a vida dele é uma contradição com aquilo que ele discursa. E muitas vezes essas situações são resultado de um conceito falso de liberdade cristã que não existe. Vamos pegar aqui, para a gente encerrar esse ponto, a nossa própria vida do cotidiano dentro da nossa casa. Ora, lá em casa, eu tenho minha filha de 12 e tenho meu filho de 8. Você tem os seus filhos dentro da sua casa. Seus filhos certamente têm liberdade para abrir a geladeira e comer o que eles querem. Seus filhos têm liberdade para sentar no sofá, pôr os pés no sofá. Seus filhos têm liberdade para correr dentro da sua casa. Mas os seus filhos não têm liberdade para pegar algo que é seu ou do seu esposo e emprestar para um vizinho sem a sua permissão. Entendeu o raciocínio? Então eu e você temos liberdade. Não para tudo, porque nós somos comprados. Nós somos comprados. Nós não vivemos a vida cristã porque nós apenas decidimos viver a vida cristã. Não. A nossa decisão de viver a vida cristã é porque antes alguém pagou um preço para que nós pudéssemos viver a vida cristã. E é esse alguém, que é Jesus, que eu e você devemos satisfação dos nossos atos, das nossas escolhas e do modelo como nós levamos a vida. E eu quero terminar dizendo para você
que não há liberdade cristã sem remissão. Não há liberdade cristã sem remissão. E o que é remir? É mais ou menos o seguinte, eu vou falar aqui em poucas palavras, para que a gente possa encerrar e a gente possa orar. No contexto do Antigo Testamento, a remissão acontecia da seguinte forma: alguém tem uma dívida, alguém tomou um empréstimo, e no final do tempo determinado para a quitação daquela dívida, o empréstimo não foi pago. Aquele credor, no final do período de quitação, se o empréstimo não era pago, aquele credor tinha o direito de tomar alguma coisa minha que valesse o valor do empréstimo feito. E a gente vê que lá no Antigo Testamento, muitas vezes, haviam dívidas que tinham uma proporção maior, e no acordo entrava a seguinte cláusula: se no final de tal tempo eu não conseguir pagar o que eu te devo, então um dos seus filhos vai ter que trabalhar para mim por 7 anos. A gente vê o caso lá de Reis, né? Quando fala do profeta Eliseu, da viúva, né? A viúva que o marido morre e o marido deixa a dívida para ela, e o credor vai cobrar, e ela chega então diante do profeta Eliseu e diz assim: olha, o meu marido era um profeta, ele fez uma dívida, agora ele morreu, o credor está cobrando, e se eu não der nada eu vou ter que dar aos filhos, né? E aí, o que acontece? Ou se entregava algo de valor referente à quantia pegada, ao acordo feito, ou tinha casos como nós falamos aqui, dos filhos que eram levados para trabalhar como escravo durante 7 anos, né? Ou o segundo caso era a remissão. O que era a remissão? A remissão era alguém que tinha condições, ia lá no credor e dizia para o credor o seguinte: olha, eu estou sabendo que o fulano fez um trato contigo e o tempo findou e ele não tem condições, então, para você não ter que pegar nada de valor dele, para você que não ter que levar um dos filhos como escravo, eu estou aqui com a quantia e eu estou te pagando. Me dá a promissória aqui que ele assinou, que agora a promissória é minha. Isso era remissão. Boaz, quando quis casar com Ruth, ele teve que primeiro procurar o irmão mais velho, que era quem tinha preferência na compra da terra, e ele teve que perguntar: olha, a terra está lá e você vai comprar porque a primazia é sua. E o irmão então falou assim: não. E falou assim: então eu compro a terra e eu caso com Ruth. Isso era a remissão. E foi justamente isso que Jesus fez por mim e por você. Ele nos remiu.
o escrito de dívida que estava na mão de Satanás, contra mim e contra você, por herança do nosso pai Adão, o primeiro modelo de homem, esse escrito de dívida foi cancelado pelo sangue de Jesus. É por isso que a Bíblia fala que Jesus entrou no inferno e tomou da mão de Satanás a chave. Chave é símbolo de autoridade. Então o escrito de dívida foi cancelado. Ele nos remiu. E porque Ele nos remiu, nós podemos viver a liberdade cristã. Mas aquela pessoa que ia diante do credor e pagava o preço e pegava do credor as promissórias, essa pessoa então se tornava o novo proprietário. E eu quero que nessa noite você entenda que quando você e eu entregamos a nossa vida para Jesus, Ele se tornou o nosso proprietário. Por isso que eu e você não podemos fazer da nossa vida aquilo que a gente bem entende. Por isso que a nossa liberdade, ela é condicionada aos princípios do reino de Deus. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda isso, que você pense sobre isso, que você medite sobre isso, e que você entenda que ainda há tempo de você viver a vida cristã dentro daquilo que Deus espera de mim e de você. Por quê? Porque como nós lemos para vocês no início desse culto, o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Isso não é para eu e você ficarmos apavorados, para a gente achar que o mundo está... Não, porque eu creio que mesmo em meio às pragas, Deus guarda os seus. Mas é tempo de eu e você, é tempo de nós mantermos a nossa lâmpada acesa. Vivemos a liberdade cristã como Deus quer que a gente viva. Porque seja através do vírus, seja através da nuvem de gafanhotos, seja através da nuvem de poeira, Deus está dando sinais de que os dias em relação à sua volta são próximos. E o texto diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia,
Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, amados, pense na sua liberdade cristã. Leve a sua liberdade cristã na mais alta estima, porque ela custou o sangue do Filho de Deus. E lembre-se de que eu e você, nós teremos que prestar conta da nossa liberdade cristã. Pense nisso, medite sobre isso. Talvez essa semana que passou, ou essa semana que está começando hoje, você está preocupado porque há compromissos financeiros que você precisa honrar, há questões voltadas à saúde, a pessoas enfermas. Talvez você esteja preocupado por alguma questão na família. São tantos os problemas e dificuldades que a gente passa. Talvez isso esteja gerando tristeza, angústia no seu coração. Mas eu quero dizer para você, Jesus venceu e nós também venceremos. Do mesmo jeito que Ele triunfou, nós triunfaremos. Mas lembre-se que a maior vitória que eu e você podemos ter é a gente manter firme a nossa confissão de fé e a nossa salvação. Porque o Senhor tem dado sinais muito claros sobre a sua vinda. E eu quero terminar essa palavra orando com você, levando você pela misericórdia e a graça do Senhor a refletir sobre a sua vida de intimidade com o Senhor, sobre a sua vida de santidade, sobre o seu compromisso com o Senhor. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você medite sobre isso. Eu quero que nesse momento, se esse é o desejo do seu coração, você, em intimidade com o Senhor, você se abra, porque o Senhor não está aqui para te condenar, Ele não está aqui para te apontar o dedo, mas o Senhor está com as mãos estendidas para te levantar, mesmo nas suas dificuldades e principalmente nas suas dificuldades. Vamos orar. Senhor, no Teu nome, nós bendizemos o Senhor, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Deus, perdoa os nossos pecados. E nós, na Tua presença, nós confessamos o nosso pecado. Ah, meu irmão, aí na sua casa, confesse o seu pecado ao Senhor. Pecado tem nome. E confesse ao Senhor o seu pecado. Confesse ao Senhor a sua dificuldade. Não é para você confessar para homens, é para você confessar para o Senhor. Diga: Senhor, me perdoe, porque eu sou uma pessoa que eu sou orgulhosa. Senhor, me perdoe, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho domínio próprio. Senhor, me perdoe, porque eu me sinto frágil nessa área, eu me sinto vulnerável nessa área, eu me sinto incapaz nisso. Senhor, me perdoa, porque mesmo durante já esses 5 anos, eu ainda continuo na prática dessa iniquidade, eu continuo na prática dessa transgressão, mas nessa noite eu quero dar um basta. Nessa noite eu quero reconhecer esse pecado, nessa noite eu quero reconhecer essa falha, nessa noite eu quero reconhecer essa falta de domínio próprio, nessa noite eu quero reconhecer esse erro, e eu quero, diante da Tua presença, Pai, te pedir perdão, te pedir que o Senhor limpe o meu coração, te pedir que o Senhor derrame graça sobre mim, te pedir que o Senhor limpe o meu coração. Ah, Senhor, nos ajuda a viver a vida cristã
a liberdade cristã dentro do teu padrão, dentro daquilo que o Senhor quer. E eu sei, Deus, que em nós mesmos não há condição e capacidade para isso, mas é por Jesus, porque a liberdade cristã é a capacidade que nós temos em Jesus de vencer o pecado e de caminharmos, ó Pai, não, ó Deus, como pessoas perfeitas, mas como pessoas que quando erram, buscam novamente estar no caminho. Pai querido, Pai amado, em Teu nome, Deus, que nós oramos nessa noite, e que Teu Espírito possa trazer clareza no nosso coração, de que a liberdade cristã é algo precioso, porque foi conquistado por um preço muito alto, que foi o sangue do Teu Filho. Por isso, Senhor, nessa noite nós nos arrependemos, Senhor. Deus, que o Teu Espírito possa visitar cada coração sincero que ora conosco, cada coração que se derrama na Tua presença, cada coração que reconhece que não tem força para deixar essa prática, mas que entende que precisa deixar essa prática, que entende que precisa vencer essa tentação e precisa ir se conformando à imagem do Teu Filho, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, porque o Senhor nessa noite, o Senhor nesses tempos, tem estendido as Tuas mãos, ó Deus, para nos abençoar, para nos levantar, porque o Senhor não é hoje o juiz, mas hoje o Senhor é o nosso advogado. O Teu Espírito Santo é o nosso paráclito, é aquele que advoga, aquele que intercede. Por isso, Deus, que cada coração sincero que ora e que busca, Deus, que seja tocado nessa hora e que saia fortalecido. Pai, a nossa oração nessa noite, Deus, nos ensina a cada dia e faz a cada dia que nós sejamos conformados à imagem do Teu Filho, Senhor. Por isso, Deus, nós Te bendizemos, porque se hoje nós podemos abrir os nossos lábios e dizer que Te amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. Se hoje nós podemos, ó Deus, erguer, ó Deus, as nossas mãos e dizer que Te adoramos, é porque o Senhor nos lavou, nos remiu e nos fez homens e mulheres adoradores, adoradoras. Por isso, Senhor, toma nossa vida nas Tuas mãos e nos abençoa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Passando a palavra aqui para o pastor Alain, está nos conduzindo no momento final do nosso culto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por mais este culto de agradecimento ao nome dEle. Graças a Deus pela ministração da palavra, por todos os irmãos do Ministério de Louvor, os irmãos da mesa que estiveram nos ajudando nesta noite para que esta palavra chegasse até o seu coração. Louvado seja Deus. Caminhando já para o final, fazer a oração final em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos a Deus por tudo que o Senhor assim tem nos proporcionado, né? Então nós vamos orar nesse momento, engrandecendo o nome do Senhor. Senhor Deus, nós Te louvamos, ó Senhor, nós Te engrandecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, ó Deus, pela ministração da palavra, e que esta palavra de fato, ó Pai, ache morada em cada coração, Deus. E que nós venhamos, de fato, Deus querido, a entender o que o Senhor quis nos transmitir nesta noite, nos falando da liberdade cristã, Deus. Que ela está condicionada aos princípios do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo que ocorreu aqui nessa noite. Ainda Te pedimos, ó Senhor, o Senhor nos leve para os nossos lares em segurança, nos proteja, Pai, nos guie. Deus, abençoa o Teu povo,
Nos abençoa, Deus, durante esta semana que se inicia hoje. Senhor, aquele que está aguardando uma resposta de oração, que essa pessoa possa crer. Continue perseverando, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo, meu irmão. Ele é contigo, minha irmã. Acredite nas promessas do Senhor. Pai, que esta semana seja uma semana de respostas, Deus, favorável ao nosso favor, Deus. Que esta semana seja uma semana, Deus, onde o Senhor vai bradar ao favor daquele que está clamando, aquele que está te buscando, Pai. Nos dê uma semana de bênção, Pai. Nos dê uma semana debaixo das tuas potentes mãos. Que os teus anjos possam se acampar ao redor do teu povo, Senhor. O povo que clama pelo teu nome. E nós acreditamos, ó Pai, que quando nós nos ajoelhamos, ó Pai, quando nós colocamos o nosso joelho no chão, quando nós clamamos o teu nome, o Senhor nos ouve, porque nós servimos um Deus do impossível. Nós servimos um Deus vivo. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abençoa o teu povo. Abençoa os familiares, ó Pai. Abençoa o povo dessa igreja metodista aqui em Ceilândia Sul. Abençoa, meu Pai, aqueles também que estão nos acompanhando, aqueles que tiverem acesso a esse vídeo, Senhor. Que essas pessoas sejam impactadas através desta mensagem. Que as pessoas que assistiram a este vídeo, ó Pai, sejam impactadas através desse louvor, Deus, que fomos ministrados nesta noite. É que nós oramos em nome de Jesus. Receba a bênção da parte de Deus neste momento, em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.